Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma vez um estudo. Vamos dar início hoje. A gente vai estudar o livro de Atos. Mas antes de iniciar nosso estudo de hoje, que vai ser uma introdução sobre Atos dos Apóstolos. Vamos falar da igreja durante essas 13 aulas. Amém? Vamos orar? Deus poderoso, Deus maravilhoso, estamos na Tua santa presença, meu Pai, te agradecendo por esta rica oportunidade de estar mais uma vez aqui, falando da Tua palavra, Senhor Jesus, ministrando aos corações, Senhor, aprendendo junto com o Teu povo. Fica conosco, Pai, assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, uma introdução. A leitura se encontra em Atos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Diz assim o versículo 2: Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, tendo visto por eles, por vingança, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? E diz: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar a palavra, vamos fazer uma introdução sobre o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Lucas, em torno de 62 depois de Cristo, antes da queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, e depois das viagens missionárias de Paulo e seu encarceramento, que foi em Roma, em 64 depois de Cristo, foi dirigido a Teófilo. Atos dos Apóstolos foi dirigido a Teófilo, um gentil convertido ao cristianismo. A leitura está lá em Atos 1, versículo 1. A quem Lucas também dedicou o seu evangelho, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 3. Depois você leia para confirmar, né? E aprender da parte de Deus. A gente vê Lucas trazendo no seu evangelho, lá em Lucas, e em Atos, o desdobramento, né, dos atos dos apóstolos, ou seja, ações feitas pelos apóstolos do Senhor. Atos dos Apóstolos é um princípio
No princípio, ele é descrito no Evangelho de Lucas, que eu acabei de falar, né? Lucas capítulo 1, versículo 1 e o 2. Atos dos Apóstolos é um livro documental. Sua finalidade é historiar o surgimento e a expansão da igreja primitiva através da pregação e do evangelismo dos cristãos na Judéia e Samaria e até aos confins da terra, onde chegou o evangelho para nós. Atos, capítulo 1, versículo 8, já lemos, né? Lucas, além de médico, que está lá em Colossenses 4,14, era uma espécie de jornalista e conhecedor profundo do cristianismo. Ele escreveu Atos dos Apóstolos com o propósito de apresentar um amplo e sólido esclarecimento da fé cristã diante das autoridades romanas. O terceiro evangelista provou que, ao contrário do que muitos pensavam, o cristianismo não era um movimento herético que se desprendera do judaísmo, tampouco tinha qualquer pretensão política que representasse ameaça de autoridades romanas. Portanto, não havia motivos para perseguir os cristãos, pois todos eles tinham sido ensinados por seu líder, Jesus Cristo, a serem mansos, pacíficos e puros de coração. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos do 3 ao 16. Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos bem poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus se faz presente em todas as suas páginas. No derramamento do Espírito em Jerusalém, lá no capítulo 2, versículos 1 ao 4, em Samaria, 8:17, em Cesareia, 10:44 a 46 e em Éfeso, 19:6. Para se ter uma ideia, o nome Espírito Santo é empregado por Lucas 11 vezes no seu evangelho, ou seja, no livro de Lucas se fala do Espírito Santo 11 vezes e 43 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nos primeiros capítulos, a narração focaliza a figura de Pedro, o apóstolo dos judeus. Capítulos do 1 ao 9, citado 53 vezes. Nos demais capítulos, quem se destaca é Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Pedro dos judeus, Paulo dos gentios, tá certo? Isso a gente vê nos capítulos 10 ao 28, que foi citado 125 vezes. Conexão entre os evangelhos e as epístolas. Que conexão existia dos 4 evangelhos com as epístolas? O livro de Atos dos Apóstolos forma um importante elo entre a narrativa dos 4 evangelhos e a exposição teológica das epístolas. Sua narrativa cobre um período de 30 anos da história, de sucessão de Jesus ao céu, de ascensão, aliás, de Jesus ao céu, até a prisão do apóstolo Paulo em Roma. Existe a possibilidade do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos terem tornado em tempos antigos um só volume.
As sociedades judaica e romana, 7% da população total do Império Romano. A igreja, que nasceu em Jerusalém, alcança na direção do ocidente os grandes centros urbanos até chegar a Roma, a grande e poderosa capital do império, considerado naquela época o centro do mundo. Vamos falar mais um pouco sobre Lucas, né, que é o autor do livro de Atos. Diz que o autor do terceiro evangelho e do livro do Atos dos Apóstolos era um sírio nascido na cidade de Antioquia, que seguira os apóstolos e tornara-se companheiro de viagem de Paulo. Lucas era solteiro, não tinha filhos e morreu aos 84 anos de idade. Foi enforcado na Grécia, em uma oliveira, por ter pregado o evangelho no sul da Europa. Aqui realmente foi uma perseguição, né, aos cristãos. Atos de Pedro e Paulo. O título de Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo, nos traz o estudo dos Atos dos Apóstolos, que surgiu no século II. Agradou a todos e ficou conhecido em toda a cristandade. João é sempre um personagem discreto, que foi outro apóstolo, né, citado. Tiago, que era irmão de João, também aparece aqui em Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 7, versículo 58,